É, eu vou apresentar o projeto Druida, um projeto que foi feito para IoT, e esse projeto visa criar uma mini estação climática. No caso do meu tema escolhido foi para tempo seco, para locais com temperatura seca, né? Parte de Nordeste, pega um pouco ali do Norte, mas em maioria Nordeste. Eu usei como base minha pesquisa a cidade de Santa Rita de Cássia, na Bahia, local onde minha família mora. E então eu pesquisei sobre o clima, sobre a umidade do ar, sobre como funciona toda a parte climática. De início eu vou mostrar o meu código Python, que foi utilizado para criar. Aqui está o meu nome, o nome do projeto, Python. É, o ID, esqueci de mencionar, mas todos os dados estão sendo enviados para a nuvem no ThingSpeak. Está aqui, ó, mostrando o ThingSpeak. Tá o ID, a chave de escrita. Aqui são algumas cores bases que foram pedidas e tem uma cor de fundo que eu adicionei por mim mesmo. Aqui a mensagem de que vai aparecer meu nome, o RA, o nome do projeto, e a cor azul no caso. E eu troquei a cor de fundo para uma cor de preto para dar mais destaque. Então, usando o método de if e elif, eu usei para o sensor pegar a temperatura, jogando na string de temp. E então, se a temperatura, que no caso a média da cidade é de 32 a 36 graus, se a temperatura estiver nessa média, vai mostrar a mensagem no leitor do SenseHat que a temperatura está normal, e vai mostrar a temperatura em cor verde, que significa normal. Se a temperatura estiver maior que zero e menos que 32, que lá no caso já é considerado um clima baixo, um clima frio, assim, entre muitas aspas, clima de inverno, que chama. Clima de inverno, ele vai aparecer que a temperatura está baixa e mostrando a temperatura em cor amarela. E se a temperatura estiver acima de 36, o que é considerado lá um dia quente, um dia de calor, vai aparecer a mensagem de alerta e em vermelho, e vai aparecer também a temperatura, tudo isso no leitor de LED do SenseHat. E aqui a mensagem, e essas três mensagens aqui, ó, clima está normal, clima está baixo, clima está alerta, vai printar aqui no shell. E então, pegando a umidade, uma média de umidade de 40 a 60, significa que a umidade lá está normal. Significa que não vai estar nem muito úmido e também nem muito seco. Abaixo de 40 vai estar seco, que também vai aparecer aqui, ó. Vai aparecer a mensagem de normal e mostrar a umidade. Se tiver entre 40 e 60, vai aparecer que a umidade está baixa se tiver abaixo de 40, e vai aparecer que a umidade está alta se estiver acima de 60. E então, para pegar a pressão, no caso eu utilizei a pressão do ar. As pesquisas que eu fiz mostraram que uma pressão de 1013 mbar, se tiver abaixo disso, significa que tem fortes indícios de chuva na área. Lógico que quanto maior a umidade, mais chance de chuva tem, mas eu preferi usar para umidade baixa porque o próprio ecossistema do local é baixa a umidade, né? Afinal é um local seco. E se tiver acima de 1013,
significa que tem pouca chance de chuva, que o ar tá muito pesado, né? Se o ar tiver pouco pesado, o calor sobe, o que faz a formar nuvens de chuva. Se o ar tiver muito pesado, impede o calor de subir, o que não faz ter chuva. Inclusive aqui, ó, vai printar aqui. Eu coloquei para caso a pressão do ar esteja abaixo de 1013, ou seja, se tiver um alto indício de chuva, vai aparecer chuva em cor verde no SenseHat. E caso contrário, vai aparecer chuva em cor vermelha. Aqui ele vai printar todas as medidas junto com as strings e jogar no shell. E ele vai aparecer que os dados foram enviados para a nuvem, lá no ThingSpeak. E caso dê algum erro, ele vai aparecer falha ao enviar. Então vamos lá. Ó, aqui está o SenseHat. Eu vou colocar um clima normal lá, que seria uns 41 graus. A pressão acima, a pressão do ar está muito alta e a umidade está baixa, está abaixo de 40. Ó, vai aparecer o meu nome, Leonardo, meu RA 21 61 39 23 13 004 e o nome do projeto Druida no fundo branco. Ó, o clima está em alerta. Temperatura está a 41 graus. Vai printar lá no shell. A umidade está baixa. Está em 32%. Ó, clima está em alerta. Umidade está baixa. E cor vermelha, chuva índice. Então vai printar tudo aqui, ó. Deixa eu só dar uma pausa aqui. Oi, apagou. De novo, Druida. A temperatura está alta, então a temperatura está em alerta. Está a 41 graus,30. Eles jogam esses números aqui. Aí a umidade está baixa, está em 32,5. E como a pressão está alta, vai aparecer chuva em vermelho, que significa que não tem indício de chuva. E vai mostrar todos os dados aqui, dados enviados para a nuvem. Se formos aqui no ThingSpeak, na aba pública, ele vai estar aparecendo aqui, ó, de temperatura, de umidade e a pressão do ar. Agora se alterarmos, calma, deixa eu só colocar isso. Agora a temperatura está na média de 34. A pressão continua alta e a umidade está baixa. Vamos ver como ele vai aparecer. Calma aí que ele ainda está refazendo a leitura, ele vai resetar a leitura. O clima está em alerta, a umidade está baixa. E as medidas. Aí, agora a temperatura está normal, 34 graus. O clima está normal. A umidade ainda continua baixa aqui no nosso medidor. E a pressão continua alta, ou seja, ainda não vamos ter indícios de chuva por aqui. E viemos aqui no ThingSpeak, ó, a temperatura já tem uma queda, a umidade está aqui e a pressão do ar está aqui. Voltando para cá agora, a temperatura caiu, está 22 graus. Vamos lá, que ele espera um minutinho que ele ainda está refazendo a leitura. Agora sim, ó, a temperatura está baixa, está 22 graus. Vai printar aqui embaixo, temperatura baixa, o clima está baixo.
A umidade continua baixa, 31,28, e ainda sem indícios de chuva. Agora vamos aumentar a nossa umidade um pouco, para 50%. Ainda está temperatura baixa. A pressão, a umidade já está normal, está aparecendo em verde. Ó, a umidade está normal, mas ainda sem indícios de chuva por causa da pressão. E agora, se aumentarmos a umidade lá para 84%. Temperatura está baixa ainda. A umidade já está alta, né? 84%. E ainda sem indícios de chuvas. Baixando a pressão, vamos ver como vai estar. Temperatura ainda baixa. A umidade está alta, então está em alerta ainda, em 84,35. Porém, a pressão baixou do ar, então significa que é chuva. Então, e ele vai printar todos os dados aqui e vai aparecer aqui no ThingSpeak. Vamos esperar ele fazer uma leitura. Ó, pode ver aqui, ó, que a pressão do ar caiu, a temperatura foi abaixando, já a umidade foi aumentando, né? Olha, ó, mais uma leitura. A umidade aumentou, a temperatura ainda está baixa, a pressão do ar está baixa. E aí vamos aumentar a temperatura um pouco para 33. Se vemos aqui, a temperatura provavelmente vai começar a subir. Opa, aqui, lá vem. Ó, a temperatura subiu. Oi. Vamos dar uma baixada na umidade para ver ela baixando aqui. Ó, a umidade abaixou também. E vamos abaixar bem mais a pressão do ar para forçar uma chuva bem forte que vai aparecer aqui no terceiro kart. Cada kart está nomeado, né? O primeiro temperatura, o segundo de umidade, o terceiro de pressão do ar. A temperatura deu oscilada e a pressão do ar caiu junto com a umidade. Então esse é o projeto. Está tudo sendo enviado para a nuvem certinho. Todo o código está aqui. Vou passar ele vagarosamente para caso tenha alguma dúvida ou alguma pesquisa, é só olhar. E é isso. Muito obrigado.